Você com certeza ficou impressionado quando assistiu ao vídeo 7 coisas que você verá pela primeira vez da vida, aqui mesmo no canal Megatops, né? Porém, aquelas não são todas as coisas impressionantes que encontramos por aí, mundo afora. Pensamos nisso e nessa vez resolvemos aumentar ainda mais a dose e apresentar pra vocês 10 coisas que você verá pela primeira vez na vida, parte 2. Mas antes de assistir, inscreva-se em nosso canal para ajudar a gente a chegar aos 10 mil inscritos. Também não se esqueça de ativar o sininho de notificações, assim você recebe os vídeos em primeira mão. Agora chega de enrolação e vamos pro vídeo. Quando pensamos em ursos pandas, talvez a primeira coisa que vem à nossa mente seja a sua aparência fofa e maneira que gostam de comer bambus. Outro detalhe que não deixamos escapar são as cores preta e branca que compõem a estrutura do animal, se espalhando pelo corpo. Apesar de ser muito rara, a cor preta e branca em um urso panda não são regras. Um exemplo disso é Kizai, um panda que, para nossa surpresa, tem a coloração branca e marrom. Kizai foi encontrado fraco e sozinho na reserva natural das montanhas Qinling, na China, quando tinha 2 meses de idade. Depois de ser levado a um centro de tratamento, receber ajuda médica e ser alimentado com o leite de um panda guardado no local, se recuperou e hoje é um adulto saudável, o único panda marrom do mundo. É bizarro, né? Já tinha visto alguma vez na vida um panda com uma aparência tão diferenciada? Você sabia que existem algumas rochas que possuem em seu interior água líquida com mais de 2 milhões de anos? Elas são as chamadas ágata anhidro e são bem difíceis de encontrar. Aquelas pessoas que conseguem somente ver uma delas já são consideradas sortudas. Surpreendentemente, essas pequenas rochas têm água em seu interior que são resultado da sua formação. Cientistas acreditam que elas foram formadas ao redor de pequenas poças, fazendo com que as gotas ficassem em seu interior. Alguns malucos por aí até inventam de beber essa água. Existem alguns lugares de fato impressionantes na Coreia do Sul, país que a maioria de nós não conhece muito bem. Um desses locais é a ilha de Jeju, que fica a cerca de 1 hora de distância do avião da capital Seul. Ali existe uma rua que virou atração turística. O porquê? Pelo fato de parecer que a gravidade age no sentido contrário e que os objetos que são colocados na descida, na verdade, sobem na direção oposta do que seria esperado. Ali, as pessoas costumam colocar todo tipo de coisa que possa girar e se impressionam toda vez que fazem a manobra. Alguma vez na vida você já olhou para a aparência do cérebro de um golfinho? Se não, chegou a hora de se surpreender, pois é uma das coisas mais fascinantes que se escondem nesse nosso planeta. Os cérebros de golfinhos muito se assemelham com uma estrutura alienígena, pertencente a uma raça de milhões de anos à nossa frente. Talvez, se não tivéssemos dito que se trata do cérebro de um animal, até agora você estaria com dúvidas, tentando associar a imagem a algo conhecido por nós. Inclusive, o cérebro dos golfinhos supera o cérebro humano em muitos aspectos. A complexidade do córtex cerebral dos golfinhos é enorme. O número de neurônios é 50% maior que o do homem. Enquanto o cérebro humano adulto pesa cerca de 1.450 gramas, o do golfinho varia de cerca de 1.700 gramas. Quem sabe os golfinhos não são gênios que só não transmitem suas ideias por não ter o dom da fala como nós, hein? Os flashes verdes ou brilhos verdes são um fenômeno óptico raro, que geralmente ocorre ao nascer ou ao pôr do sol. É uma das coisas mais belas que se pode observar e acontece quando uma pequena mancha verde fica visível por um curto período de tempo acima ou próxima do sol. A mancha geralmente dura apenas alguns segundos a cada vez, por isso é preciso que você olhe rapidamente, antes que suma bem na frente dos seus olhos, ainda mais se estiver vendo pela primeira vez. Os flashes verdes acontecem pela refração da luz na atmosfera. Devido à densidade do ar, a luz solar segue caminhos ligeiramente curvos, na mesma direção que a curvatura da Terra. Maiores frequências de luz, que são verde e azul, se curvam mais que as menores frequências, que são laranja e vermelho, sendo que os tons mais quentes se obstruem. Ainda mais, embora seja menos comum, o flash verde também pode ser visto com outros corpos brilhantes além do Sol, como a Lua, Vênus e Júpiter. Geralmente, eles são quase invisíveis, principalmente durante a noite quando se tornam potencialmente perigosos. Porém, basta uma lanterna com luz ultravioleta para que sejam encontrados onde quer que estejam. Como assim? Do que estamos falando? Aqui nos referimos a algumas espécies particulares de escorpião que, se você não sabia,
Agora vai descobrir que elas podem brilhar no escuro. Pois é, no mais pleno sentido da palavra. Talvez você nunca tenha visto algo assim, mas saiba que tudo que você precisa é ter em mãos uma lanterna com a capacidade de revelar flashes ultravioletas. Uma reportagem recente revelou que pesquisas associaram o brilho verde que eles emitem sobre a luz ultravioleta como um instrumento rudimentar que sente as variações de luz e ajuda o animal a se proteger de predadores. Em uma primeira análise, foi constatado que os animais parecem ser sensíveis à luz ultravioleta, apesar de não conseguirem enxergá-la. Para os cientistas, eles sentem os raios UV por meio do exoesqueleto, porém, essa ainda não é uma ideia confirmada. Por enquanto, o que podemos fazer é olhar para esses escorpiões brilhantes e admirá-los. Para muitos de nós, é a primeira vez que vemos algo assim, hein? Nosso mundo é enorme, com uma diversidade impressionante de paisagens que talvez nós nunca tenhamos visto. As cavernas de gelo são um bom exemplo disso, pois escondem em seu interior uma aparência que nos remete a pensar em algo extraterrestre. Suas formas, o seu ar distinto, as paredes transparentes e o clima do interior trazem fascínio para qualquer pessoa, principalmente aqueles que vêm pela primeira vez. Algo bem interessante é que as cavernas de gelo se tornam naturalmente. Em sua maioria, essas cavernas espetaculares são criadas por meio da água derretida ou que atravessou uma geleira. Logo em seguida, congela-se formando túneis e rendem muitas visitas inesquecíveis. Algum tempo atrás, as pessoas ficaram assustadas quando viram uma fotografia que parecia ser uma cobra com pernas se espalhar pelas redes sociais. Todos perguntavam uns aos outros: o que é isso? Será uma nova espécie mutante obtida com algum cruzamento? Como é possível que uma cobra com pernas exista? Tem gente que morre de medo de cobras, né? Imagina então de um animal como esse que vemos na imagem. Porém, infelizmente, não é nada o que parece. Na verdade, a cena mostra apenas o exato momento em que uma cobra devora um sapo, que, como não entrou totalmente em sua boca, ainda está com as pernas para fora. Assim, por causa do ângulo, pensamos que pertencem à cobra. É a mesma coisa que aconteceu nessa outra ocasião, e dessa vez no Brasil. Você já parou para pensar o porquê as moedas são redondas e por que moedas com outros formatos não são tão comuns? A resposta é simples, porque é mais fácil, barato e prático que elas sejam redondas. Porém, nem todas elas são redondas. Além de algumas moedas quadradas que circulam em Aruba, Bahamas, Bangladesh e Sri Lanka, no arquipélago das Ilhas Cook existem as bizarras moedas triangulares. Essas moedas em forma de triângulo valem $2 nessas ilhas, que possuem somente 17 mil habitantes e é formada por 15 pequenas faixas de terra. Provavelmente as moedas são feitas mais para serem colecionáveis do que utilizadas comercialmente. Quando vi essa imagem pela primeira vez, completamente fora de contexto, imaginei que fosse um item alienígena ou talvez algo criado artificialmente para causar confusão. No entanto, como já deve ter percebido no título desse tópico, trata-se simplesmente de um ovo cru. Geralmente costumamos descascar ovos depois de cozi-los. Mas uma pessoa fez isso enquanto ele ainda estava cru, divulgando depois a imagem na internet e deixando todos impressionados. E aí, o que mais te impressionou? Comenta aqui embaixo. E valeu por assistir esse vídeo. Até a próxima!